Que a paz do Senhor esteja com você. Que a palavra do Senhor, ela te alcance como uma flecha e ela transforme a sua vida. Ela fortaleça o seu espírito nele. Hoje, eu gostaria de meditar com vocês sobre a passagem bíblica no Velho Testamento, no livro de Josué. No primeiro capítulo, Josué havia acabado de perder o seu líder. Um homem que ele sabia que era um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha Moisés como um apoio para ele. Ele confiava naquilo que Moisés falava. Ele respeitava. Ele era cuidadoso. Quando Moisés sai do Egito, levando todo o seu povo, o povo de Deus, Josué ainda era moço. E Josué, apesar de moço, ele tinha um interesse maior do que as demais pessoas que estavam ali envolvidas com o ministério de Moisés. Josué, ele ficava sempre presente. Ele buscava a face do Senhor. Quando Moisés ia à tenda do encontro, Josué, o moço Josué, ele no lugar de ficar brincando de besteira com os coleguinhas da idade dele, ele ia, buscava aquele que tinha para dar a ele. Ele ia buscar o Senhor. E quando Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava ali, do lado de fora, querendo sentir a presença de Deus, buscando a face do Senhor. E não passou desapercebido ao nosso Criador, porque o Senhor viu nele o interesse de buscá-lo. É muito importante você entender isso. O que é mais importante para você hoje? Então ele buscou aquilo que realmente importava, o Criador dele. E mesmo quando Moisés acabava aquele momento com o Senhor, que ia levar a mensagem do que Deus queria para aquele povo, quando ele ia passar essa mensagem para o povo, Josué não se apressava em sair ali de perto da tenda do encontro, porque ele queria estar face a face com Deus. Mas ele sabia que ele tinha ainda coisas para aprender. Ele ainda tinha ele tinha uma estrada ainda. Porque muitas vezes a pessoa quer se adiantar, mas nós temos que passar pelo processo para conquistarmos aquilo. E o interesse dele era de estar com Deus, de obedecer a Deus, de andar com Deus. E ele, passado os 40 anos, chega o momento que Deus recolhe Moisés, que o Senhor leva Moisés para o seu descanso. E aí Josué tinha acabado de perder o líder e com certeza estava estremecido. Estava pensando, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? E aí, para a alegria dele, o Senhor fala com ele. Olha que tremendo, o Senhor fala com Josué. Então, no livro de Josué, no primeiro capítulo, você vai entender. Faça uma leitura completa. Eu vou fazer uma leitura até determinado momento, para não cansar você. E para passar a mensagem mais importante, o que Deus quer que você entenda hoje. Então, Deus fala a Josué e anima-o. O
Qual é a mensagem de Deus hoje para você? Você deve ter ânimo. A palavra que ele colocou foi esforce. Você tem que se esforçar. Tenha bom ânimo. É isso que ele está passando hoje para você e para mim. Que tenhamos bom ânimo. Que devemos nos esforçar. Que esforço é esse? Olha que interessante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ele faz com que Josué caia na realidade. Na verdade, Moisés morreu. Então é importante às vezes a gente entender. E a morte é uma decisão de Deus. É Deus quem decide quando a pessoa vai. Muitas vezes eu conheço uma pessoa que levou 9 tiros. E um desses tiros passou numa fração do coração dessa pessoa. E essa pessoa até hoje é viva. Sabe por quê? Porque nós só vamos no dia que o autor da vida decide nos levar. E aí, mas aqui Deus está abrindo os olhos de Moisés, de Josué. Ele deixa claro, começa assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, olha a mensagem do Senhor hoje para você, que está caído, que está caída, que acha que não tem como se levantar mais, que os problemas que você tem enfrentado, eles estão puxando você para o chão, estão tirando sua força, sua esperança. Olha o que o Senhor disse para Josué, que estava tão sem esperança. Levanta-te, pois, agora, é chegada a hora. Levante-se. Passa este Jordão, ou seja, você vai agora para a frente. Você vai passar pelo Jordão. E esse rio Jordão ocorreu um milagre grande do Senhor. O Senhor fez com que as águas se abrissem. E o povo dele, além de ter passado ali no Mar Vermelho, eles agora, depois de 40 anos, vão experimentar um povo renovado, porque todo aquele que não creu, que achou que limitou o poder de Deus e achou aqueles homens grandes e que aí não era para eles enfrentarem aquele povo que Deus ordenou que fossem. Então, por causa da negação dos espias, com exceção de Josué e de Calebe. E aí, Josué e Calebe, por não ter duvidado do poder de Deus, experimentaram o mar, as águas se abrindo mais uma vez para o povo de Deus passar. Não foi de barco, nem foi a nado. Foi pisando no chão e andando. É assim que Deus quer que você faça. Levante-se e ande. E passe esse Jordão. Passe o obstáculo. O Senhor estando com você, o obstáculo foge de você. Como as águas fugiram do povo de Deus, se apartaram e deixaram o povo de Deus passar. E aí, quando o Senhor disse, passa este Jordão, supere o problema através dele. Não é sozinho que você não é super-homem, nem super-mulher. Mas é através do poder de Deus que você pode superar, vencer o problema, ultrapassar o Rio Jordão. Este problema que você está enfrentando. Ele disse, e não só Josué, ele disse, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, olha como ele fala com Josué. Vou-lo tenho dado, como eu disse
a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém, olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória! E aí ele repete: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. O Deus de promessa, dizendo: eu prometi, pois nesta terra você vai entrar e você vai trazer esse povo até essa terra. Aleluia! Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aqui ele faz ele faz com que se torne ainda mais forte essa palavra. Ele usa a força da palavra, muito bom ânimo. Porque ele estava dizendo, tende bom ânimo, agora tende muito bom ânimo. Agora olha o ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies dos mandamentos da lei de Deus. Não se desvie, porque é na obediência que você conquista a sua vitória, a libertação deste problema. Obedeça. Olhe para Cristo. Obedeça e você vai receber as bênçãos de Deus. É assim. O esforço que você vai fazer para você conquistar, superar o problema, é você obedecer os mandamentos da lei de Deus. Ele diz: conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, desta lei, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é para você se desviar. Não olhe, não se embarace com política. Não se embarace com o mundo. Você tem que olhar para o alvo, que é Cristo. Ele disse: nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, de forma prudente. Nós temos que ter domínio próprio, ter prudência no nosso agir. Nós precisamos. Aí ele vai e ele faz com que Josué entenda o que ele quer. Obedeça. Ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, não só obedeça, mas que não se aparte de sua boca o livro desta lei. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, que ela não se aparte de sua boca. Isso quer dizer o quê? Você, além de conhecer essa palavra, você viver esta palavra e você falar desta palavra para o seu próximo. Olha que interessante. Que esta palavra não se aparte de tua boca. Antes, medita nele, no livro do Senhor, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ai, mas tem tal coisa que agora na atualidade, né? Vamos mudar? Não. A palavra de Deus não muda. Jamais. É o livro mais atualizado do mundo. Que ele fala ainda do que vai acontecer. Lê Apocalipse.
Então é um livro extremamente atualizado. Não precisa ser modificado, adulterado, para adequar ao pecado do mundo. Não. Porque então farás, olha a promessa. Se você obedece, o que acontece? O Senhor diz, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Não te mandei eu, vou ler o último versículo. Não te mandei eu, o Senhor diz, eu não já te disse? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque agora a moda é fazer terrorismo, vamos assombrar todo mundo. Pois vamos fazer o contrário. Não tema, você não tem o que temer. Você tem é que crer no Deus vivo, que Ele é quem vai te dar a vitória. A vitória de você não ir para o inferno. A vitória de você ter força para obedecer à lei de Deus. E assim você será bem-sucedido, bem-sucedida. Por isso que ele diz, não temas, nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aleluia! Por onde quer que andares. Por qualquer lugar. Se você vai para um lugar mais profundo, um lugar tenebroso, Ele está lá. Ele vai ver você chegar nesse lugar sujo. Ele vai ver você fazendo coisas erradas, prostituindo a sua fé ou a sua carne. Tem várias formas de prostituição. Mas ele está lá, ele está vendo. Mas se você procurar o lugar mais distante, ali ele está. E se você for no mais alto céu, lá ele está também. E a nossa alegria é essa, é que ele esteja conosco. Porque ele é a nossa força. Ele é a nossa força. É ele quem nos levanta. É ele quem renova as nossas forças. É quem nos dá ânimo. É quem nos alegra. É ele. É ele que ama você. E que hoje ele avisa, ele fala para você. Desperte, tu que dormes. Você está se tornando uma pessoa alienada pelo mundo? Você está sendo Maria vai com as outras? Você está querendo se autoafirmar para as pessoas e para agradar? Você está desobedecendo a lei de Deus? Como você pode ser bem-sucedido? Como você pode vencer? Como você pode vencer os obstáculos? O de Josué era o Rio Jordão. E o seu? Você pode superá-lo. Agora, se você realmente conhecer a palavra de Deus, se você ainda não conhece, é tempo. É tempo. É tempo de você deixar de desperdiçar sua vida com celular, olhando bobagens, com TikTok, com brincadeira e começar a conhecer qual é a vontade do seu Criador. O que Ele quer de você. Ele diz, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. E o pensamento que Ele tem é, eu quero te abençoar, mas você precisa voltar. Você se afastou e você precisa voltar a ter uma relação de filho com o Pai. Urgentemente, porque foi essa relação que Josué teve com o Pai que fez com que ele tivesse forças de substituir Moisés. E ele substituiu bem, porque ele disse, o último capítulo do livro de Josué,
Ele diz assim, ele renova a aliança com o povo. Quando ele está se despedindo do povo. É no capítulo 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, Josué aconselha. Agora ele está experiente. Agora ele está confiante. Ele venceu todas as batalhas, porque Deus cumpriu com a promessa de estar com ele por todos os dias da vida dele. Aleluia! E ele diz, agora, pois, temei ao Senhor. Olha o conselho dele. Você quer ser feliz? Então obedeça à lei de Deus. Não seja rebelde. Não seja desobediente. Não se faça de surdo. É assim diz o Senhor. Aleluia. Não se faça de surdo. Não faça que não está entendendo o que eu estou falando. Obedeça. Saia desse erro. Supere através do poder de Deus na sua vida. E ele diz, temei ao Senhor e servi-o. Servir a Deus. O que é servir a Deus? É falar do amor de Deus para o seu próximo. É falar da verdade, do evangelho, da morte de Cristo por você e por mim, ao seu próximo. As pessoas que estão ao seu lado. Comece na sua casa. Comece na sua casa. Deus quer que você comece a sua transformação espiritual em sua casa, no seu relacionamento com sua família, com a sua parentela. Aprenda a amar. Aprenda a perdoar. E só vai conseguir através do conhecimento do amor de Deus. Aquilo que Jesus ensinou. E ele disse, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Chega de mentira. Você pode enganar as pessoas que estão ao seu redor, mas jamais você vai enganar o autor de sua vida. E ele disse, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito. E servi ao Senhor, unicamente ao Senhor. Não olhe para os falsos deuses e não olhe para imagens feitas por mãos de homens, porque se você tiver dúvida sobre isso, leia Êxodo 20, nos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele começa dizendo isso, para você nem adorar a imagem e nem tê-la com você. Ele diz, porém, Josué disse, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem serviram, a quem servais. Você quer servir a quem? A Satanás, as coisas mundanas que vão levar você para a morte eterna? Ou você quer servir ao Deus que vai te dar vida eterna? Ao Criador dos céus e da terra, ao único que entregou o seu filho para morrer por você e por mim. A quem você quer servir? Ele disse, hoje você vai dizer a quem você quer servir. Se aos deuses, que não são Deus, a quem serviram vossos pais, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, cuidado na terra em que habitamos. Nem percebemos que às vezes endeusamos objetos, bens, pessoas, coisas. Cuidado. Adorar é a Ele e amar ao seu próximo, a imagem e semelhança dele. Ele diz isso. Porém, eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Eu e a minha casa, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não disse sem base, ele disse embasado naquilo que ele viveu. Ele viu as águas se abrindo por 2 vezes. Ele creu no livramento e Deus cumpriu com todas as promessas. Ele não está dizendo uma coisa do achismo, não. Como Darwin achava que as espécies tinham vindo de não sei o que mais lá. Então, a teoria dele, a teoria da evolução de Darwin, é no achismo, gente. Procurem saber. Tem mais de 800 vezes na obra dele falando, suponhamos que, ou seja, ele foi tudo no achismo. Eu acho que se isso é assim, então vai acontecer isso. E o povo, amém, amém, acreditando na mentira da teoria da evolução, dizendo que você veio do macaco, para negar a verdade da existência do Deus vivo, que nos fez imagem e semelhança dele e fez os animais, inclusive o macaco. Mas nós não temos, de forma alguma, não viemos de macaco. Não somos descendentes de macaco, não. Toda essa criatividade que Darwin falou era, suponhamos que, sugerindo a possibilidade de, enquanto que Josué viu o mar se abrindo e o povo, inclusive ele, passando. Pés enxutos. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E aquilo que Deus falou, cumpriu. Por isso que ele afirma que eu e a minha casa serviremos a Deus. Até aqui. Que esta palavra te inquiete e transforme o seu coração. Porque é isso que Deus quer. Levante-se. Você tem que se esforçar. Você tem que se levantar desta cama, deste lugar. E você tem que enfrentar com Ele. Você não está só. Ele diz que está com você por todos os dias de sua vida. Medite. Leia com bem calma. Josué, o capítulo 1. E depois, leia o capítulo 24. Quando ele deixa bem claro, depois de toda a experiência que ele teve com o Senhor, de que ele e a casa dele serviriam a Deus.